Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tila na área e continuamos online. Meu povo, vê bem, nas últimas aulas a gente tem falado um pouco sobre alguns temas específicos relacionados aí à ideia de moral, ética e cidadania. Então a gente falou do próprio conceito de moral, do próprio conceito de ética, falou de valores, falou de cidadania, falou aí de direitos, falou de deveres. Fez uma introduçãozinha aí ao que é política, contextos relacionados à política, e hoje a gente vai só, para finalizar essa parte, tá? A gente vai bater um papo, vai fazendo na verdade uma breve reflexão sobre aí digamos assim, a responsabilidade que você tem com a questão dos direitos, que apesar de ser direito, você tem que ser responsável quanto a essa temática. Você tem que ter uma certa responsabilidade. E, consequentemente, como a gente falou de política, inclusive vimos que a ideia de política ela vai bem distante da ideia só de eleição. Quando a gente fala de política só tem a ver com eleição, a gente viu que a ideia de política ela vai bem além. A gente falou um pouco, inclusive, da origem da política, do que significa a palavra política. E aí eu tinha colocado algumas características do que a política trabalha, mas aí eu vou sintetizar numa reflexãozinha que a gente vai fazer aqui sobre a responsabilidade relacionada a direitos e, consequentemente, dentro desse direito tem o seu direito aí na participação da vida política, que futuramente você vai estar aí participando de uma maneira mais direta, beleza? Então se organiza, vai para o local adequado, prepara o seu material e roda a vinheta! Bom, meu povo, como eu estava dizendo a vocês, a gente viu que a ideia de política ela vai além das questões eleitorais ou eleitoreiras, como alguns brincam, vai além disso. A gente viu aí que a origem da ideia de política em si, ela vem dos rumos que são tomados coletivamente no âmbito de um determinado local. No caso aí da origem da política, a gente falou da Grécia Antiga, viu que a necessidade, houve mudanças específicas na sociedade grega antiga, e essas mudanças levou a população a reorganizar-se, para ver como é que seria aí a administração dessa nova sociedade que se construiu. E aí o começo da reflexão vinha do que eu já tinha comentado anteriormente. Normalmente, quando se fala em política, as pessoas costumam dizer, não gostam de falar de política, ou mesmo política não se discute. Óbvio que é uma opinião, deve ser respeitada, e aí isso também nos remete à ideia de que quando isso é colocado, quando essa frase é colocada, provavelmente normalmente está associada à ideia de eleição, candidaturas e coisas do tipo. Então tem gente que não curte dialogar nem debater, até porque algumas pessoas têm dificuldades em dialogar, preferem só colocar sua opinião acerca de um determinado tema. Então esse tipo de coisa faz com que algumas pessoas se cansem e fujam da questão do diálogo e do debate em relação a questões eleitorais. Mas a gente viu que a política ela vai além disso, inclusive até a sua própria postura de cidadão diante dos seus direitos e deveres passa também pelas questões políticas, porque dentro da ideia de direito e de dever você também tem aí as responsabilidades relacionadas à cobrança e preservação, a manutenção das condições necessárias para que você e sua família e seus amigos e seus vizinhos, e vizinhos e amigos também pode ser a mesma coisa ou não, aí vai de cada um, mas que você possa aí ter um ambiente de vida tranquila, com as condições necessárias para uma vida saudável, digamos assim, não só na parte física, mas na parte emocional, na questão econômica, na própria questão social, enfim. E aí o que é que eu quero dizer com isso? Que você, mesmo jovem, você mesmo ainda não participando de maneira direta das questões eleitorais, você tem a responsabilidade de estar sempre também ali cobrando direitos que são não só seus,
mas que a gente aí pode dividir, né? A gente tem os direitos individuais, não sou formado em direito, mas eu sei que a gente tem os direitos individuais, e a gente tem os direitos mais relacionados à coletividade, né? Então você é responsável também pela cobrança, né, desses direitos e das responsabilidades dos órgãos competentes. Então, problemas relacionados à infraestrutura, problema com a questão de ensino público, saúde pública, segurança pública, ou mesmo em tempo de eleição, né, você cobrar, você primeiro se apropriar do que é que aquele candidato, mesmo novinho, você mas nem vota ainda, você não vota, mas você tem seus pais, tem seu pai, sua mãe, seus responsáveis que votam, você pode estar dialogando isso e mais na frente, inclusive, quando você votar, ter a consciência e a responsabilidade de escolher, né, a gente está em período de próxima de eleição, de observar aquele candidato que traz realmente propostas que convêm para o coletivo, né, para o grupo. Então, é um direito que você tem e que você deve exercer com responsabilidade. Então, o seu dever também é a responsabilidade de falar, né, de cobrar, né, quando os direitos não estão sendo garantidos, digamos assim. Você tem o direito e o dever de cobrar quando as coisas não estão andando bem. E mais na frente, quando você tiver condições aí de participar das questões eleitorais, lembrando que política não só tem a ver com isso, aí você vai ter a oportunidade, se quiser, né, de escolher um representante ou mesmo de se candidatar como um possível representante. Aí vai que aqui, né, esteja falando aqui com futuros prefeitos, vereadores, governadores, deputados ou até mesmo presidente, nunca se sabe, né? Então aí você sempre também perceba que na ideia de política também envolve questões de decisões e consequentemente aí a gente fala assim de eleição. Beleza, mas tudo isso, né, vai englobar um assunto maior, que é o assunto remetente justamente à ideia de valor, de moral, de ética, de cidadania, né? E que você possa refletir sobre todas essas coisas e perceber que dentro dessas coisas você tem direitos e deveres. Bom, isso seria mais ou menos a nossa reflexão para fechar o que a gente já vinha falando antes, tá? Então seja um jovem responsável, seja um jovem organizado, né? Reflita aí não só sobre os seus direitos individuais, mas também sobre os direitos e deveres coletivos, né? E possa aí ser um bom cidadão, se a gente pode fechar esse momento, você pode ser um cidadão responsável, né? Quando eu digo bom cidadão, eu queria dizer um cidadão responsável que cumpra com as suas obrigações e que exige os seus direitos, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Nas próximas aulas, meu povo, a gente vai começar a focar um pouco na ideia de adolescentes, ainda falando também de cidadania, então vamos ver direitos e deveres relacionados agora sim à sua geração, a adolescentes, a jovens. Vamos tentar falar, como eu tinha dito, né, sobre coisas específicas da juventude, né? Vamos abordar temas cotidianos da juventude, vamos também começar a falar um pouco de cultura e vamos abarcar todos esses assuntos e tentar trazer aí para a sua realidade, né, para a gente poder dialogar um pouco sobre as temáticas, tá bom? Então, a gente vai se vendo nas próximas aulas. Até a próxima!